E aí, pessoal? Hoje eu gostaria de falar sobre vendas de arte. É um artigo muito utilizado para desenhistas, certo? Não requer tanta dificuldade, certo? Não há necessidade de editores selecionar a sua arte. Você não passa por grandes expectativas, nem nada do tipo. Você não tem que fazer vários testes e retestes para poder conseguir algum trabalho. Isso, claro, vamos dizer assim, é uma coisa de ganhar dinheiro rápido. O único problema é, algumas pessoas acham isso errado. Eu, sinceramente, não acho. Por que eu não acho? Não porque eu tenha um estúdio no qual venda arte. Negativo. A gente começou a vender artes para que alguns desenhistas que não tinham condições, certo, se sustentassem. A questão é, certo, há muito tempo atrás se falava que não podia vender muito porque ia saturar o mercado. 10 anos, 11 anos, quando se falou isso, certo? Hoje em dia continua se falando a mesma coisa, não, que pode saturar o mercado porque a quantidade de vendas é muito grande. Isso pode acontecer? Eu asseguro que não. Não sou nenhum especialista no assunto, certo? Nem nada do tipo. Apenas sei o que é. Sei o que acontece. E sei como foi, vamos dizer assim, no passado e como é agora. No passado era vendido em grande quantidade, certo? Você imagina o seguinte, a Articom tinha o quê? 20, 30, 40 desenhistas desenhando ao mesmo tempo, certo? E todos esses desenhistas vendiam títulos inteiros, não eles exatamente, mas os seus agentes. Cada desenhista desenhando 22 páginas, sendo vendida todas ao mesmo tempo. Então você imagina 30 desenhistas só no Art Comics. E os americanos, certo? E os outros desenhistas de outras áreas, de outro mercado externos e tal, que também vendiam ao mesmo tempo. Então você imagina qual lote disso aí estava no mercado antes de eu pensar em fazer alguma coisa sobre venda, antes de qualquer uma aqui na minha cidade pensar em vender, certo? E antes que todos agora usassem o eBay para venda. Então, gente, se depois de tanto tempo não aconteceu, vai acontecer hoje, amanhã, vamos dizer, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, acho, sinceramente, muito difícil. Muito difícil acontecer isso. Só você analisar, certo? E pensar da seguinte forma: por que isso é difícil acontecer? Nós não vendemos figurinha, certo? Nós não vendemos arte repetidas. Cada desenhista tem a sua legião de fãs, certo? Desenhistas que são ilustradores aqui, que nunca publicaram nada, têm fãs, compradores que querem a arte deles, vão ver toda vez que eles estão publicando alguma coisa, seja em site, ou que seja no eBay, não importa onde, mas esses desenhos são admirados e são seguidos. É importante ressaltar. Outra regra que eu queria falar aqui é sobre o seguinte engano que acontece. Muita gente me pergunta o seguinte, se para entrar no estúdio precisa desenhar igual se desenha no estúdio. Não há essa regra, certo? Ninguém aqui no estúdio é orientado por mim a seguir o meu estilo de desenho, certo? Eu não dou esse critério como ordem, certo? Eu só explico a eles, olha, se você quer vender e ter uma aceitação legal, você precisa usar fulano e ciclano e tal e tal. A escolha deles em seguirem o meu desenho é totalmente pessoal. Eu não faço nenhum tipo de indicação. Eles apenas buscam um padrão valorizado. Isso é o critério importante quando se trata de vendas. Bom, como o assunto hoje é vendas, certo? Nós vamos dar algumas dicas sobre como valorizar, como ter a sua arte melhor aceita pelos compradores. A gente vai passar algumas informações, aproveitar no Dicas e Macetes esse espaço, algumas até um pouco, eu diria, avançadas, mas nesse momento não é uma aula, certo? São realmente dicas, certo? Portanto, vamos dizer assim, a gente parou no volume 3, então esse não vai ser o volume 4, vai ser apenas dicas de vendas, certo? Como valorizar a sua arte. Essa será a nossa dica de hoje. Bom, a escolha do personagem é um critério muito importante, pode ter certeza. Certo? Existe sim alguns personagens masculinos que vendem de um certo valor, mas a constante é uma, certo? Personagens femininos vendem mais do que masculinos, isso não há como negar, certo? Quando você gosta de desenhar ambos os personagens, então faça os dois personagens, e você vai ter tanto a prática de um quanto de outro, certo? Então você pode usar o personagem masculino, o personagem feminino, isso só vai atribuir, certo? E não vai ter perda de valores,
Se você desenha muitos personagens masculinos e nenhum feminino, o valor vai tendenciosamente cair. Isso é um fato, não sou eu que estou criando essa coisa, isso realmente existe. Então vamos lá. O detalhe que você deve prestar atenção sobre quando você vai fazer uma arte para vender e esperar que ela tenha uma aceitação, uma boa venda. Primeira coisa que você não pode fazer, certo? Nós temos toda essa folha, enquanto que essa imagem ela está ocupando esse pequeno espaço aqui, olha só. Nós temos esse espaço vazio, certo? Tudo isso aqui, praticamente quase 80 ou 70% da folha está em branco. Isso quer dizer o quê? Bom, um comprador, quando ele olhar para uma arte no qual não está preenchendo pelo menos 80 ou 90% da página, certo? Ela vai cair em preço, ela vai cair em valor. Então, se você vai fazer alguma arte, uma coisa, você tem que pensar primeiro na distribuição dela dentro da folha, na proporção que ela vai alcançar. Então, isso aí é sim uma regra que vai lhe trazer frutos e valores mais aceitáveis. O outro detalhe é o seguinte: desenhar figuras, certo? Mesmo sendo femininas e tal, sem o devido estudo de facial, certo? Não fazer um rosto com as devidas proporções, certo? Com o que a gente já comenta, eu falo bastante, certo, sobre isso, a devida simetria. Como é que é um rosto simétrico? Um rosto simétrico é um rosto bonito. Geralmente, quem tem simetria, geralmente tem rostos bonitos. Existem duas pessoas que fogem do padrão simetria, mas esses rostos são considerados rostos exóticos. São bonitos, mas são exóticos. É interessante isso aí, mas são detalhes, certo? É mais fácil você trabalhar uma simetria do que trabalhar rostos exóticos, pode ter certeza disso. Porque simetria existe medidas que você pode seguir e pronto. Beleza. Então você tem que trabalhar um rosto bonito, certo? Então você estude bastante esse detalhe, que um rosto bonito vai sim trazer uma grande diferença no seu valor de venda, certo? Isso é um fato. E diga-se de passagem, se você não sabe exatamente como é que é um rosto, como é que pode ser um rosto bonito e tal, é criterioso. Assim, cada um tem o seu conhecimento de rosto bonito, certo? Os rostos do Adam Hughes é um dos rostos mais bonitos que existe nos quadrinhos, não tem como negar. Se você quer ter uma situação legal, de repente seguir o que o Adam Hughes faz é uma ótima ideia. Uma outra coisa é o seguinte, certo? Espacejando na figura, você tem que ter o espaço, certo? E a fórmula para se ganhar tempo. Quando você quer fazer um trabalho no qual você quer ganhar bem e não gastar tanto tempo, trabalhe então uma figura de meio corpo, certo? Pensando da seguinte forma, que ela deve ocupar a maior parte da página, da folha, mais exato. Então vale brincar com o efeito de cabelos, tornar cada vez mais preenchível o espaço, certo? Movimentar e tal. Então você tem todo esse espaço preenchido. É cerca de 80 a 90% da folha preenchida. Então, essa é uma boa dica para você ter um trabalho rápido, uma folha preenchida. Só não vá cair em repetição, não vá fazer isso várias e várias vezes seguidas, que vai ser uma coisa chata a se utilizar. Certo? Então, uma outra coisa, certo? Nós vamos falar, é brincar um pouquinho com o desenho, com o efeito pirâmide, certo? Nós vamos falar sobre isso depois. Lógico, o efeito pirâmide é esse aqui, então se você não conhece,
Eu costumo dizer que isso aqui, como eu chamo efeito pirâmide, não sei se é um conceito que alguém já usou. É o meu sistema de usar, é o meu sistema que eu geralmente oriento os meus desenhistas. Então, nós falaremos mais na próxima aula sobre o efeito pirâmide. Na verdade, é um método muito usado e muito valorizado. Ok?